Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala galera, beleza? Gente, com o MCU, os personagens da Marvel passaram a ser muito mais conhecidos e as pessoas passaram a ter curiosidade sobre os personagens da Marvel e assistir os filmes e ver alguns a se aventurarem nos quadrinhos. Mas assim, a grande maioria não conhece bem os personagens da Marvel, conhece o MCU, que é bem diferente dos personagens que foram originados nos quadrinhos. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos falando dos principais personagens da MCU que apareceram no cinema, falar de cada um deles e mostrar como eles são na realidade nos quadrinhos. E eu vou começar pelo começo, que é o Homem de Ferro, que foi o personagem da Marvel que deu o pontapé inicial a esse grande universo da Marvel nos cinemas. E o Homem de Ferro nos quadrinhos é bem diferente do cinema. O Homem de Ferro foi um personagem criado em 1963 pelo grande lenda dos quadrinhos Stan Lee. Claro que ele teve o roteirista Larry Lindbergh, o desenhista Jack Kirby e Don Heck, e criou o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é um personagem belioso, que ele criou uma armadura tecnológica para enfrentar as forças comunistas, socialistas, os impérios do mal, os gênios tecnológicos que provavelmente que poderiam ameaçar a paz no mundo do mundo livre. Então o Homem de Ferro foi criado com esse intuito. E o Homem de Ferro passou a existir quando o gênio Tony Stark, que numa visita a uma base americana no Vietnã, foi pego numa explosão de uma granada e capturado por um grupo comandados pelo líder Yong Shun, que forçou o Stark a criar uma arma poderosíssima para eles lutarem e enfrentarem os americanos. O Stark não aceitou. Com a ajuda de um outro gênio, o professor Hu Jensen, que todo mundo conhece do primeiro filme, criou a armadura do Homem de Ferro. E essa armadura permitiu o Stark manter-se vivo, porque quando ele foi acidentado com a granada, um estilhaço ficou preso perto do coração e ameaçava a vida dele. E a armadura é a única coisa que podia manter ele vivo. Então o Stark utilizou essa tecnologia para se libertar, deter o Yong Shun e voltar para os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos ele decidiu agir como um herói. Mas um herói que lutava contra as forças comunistas, socialistas, contra os impérios do mal, contra os gênios diabólicos, ele lutava contra isso. Claro que ele ajudou a formar os Vingadores, o Homem de Ferro, junto com a Vespa, o Homem-Formiga, o Thor e o Hulk formaram os Vingadores. E claro que ele fez muitas aventuras, ele desenvolveu muitas outras armaduras, e assim, um dos principais pontos que não foi abordado nos filmes da MCU foi o alcoolismo que o Stark tem. Na realidade, o alcoolismo do Stark é genético. O pai dele, o Howard Stark, já tinha tendência do alcoolismo, e isso é uma tendência genética que passou para o Stark, que também passou a ser alcoólatra. Tanto que uma das maiores histórias do Homem de Ferro foi O Demônio na Garrafa, que foi publicada pela Marvel e foi um sucesso absoluto de crítica, de fãs, vendeu horrores. E nesse período o Stark ele deixou de ser Homem de Ferro, porque um competidor, Abadia Stan, que todo mundo conheceu no primeiro filme do Homem de Ferro, utilizou isso para destruir o Homem de Ferro e as indústrias Stark. Claro que o Stark deixou de ser Homem de Ferro, passou isso para o James Hodge, que a gente viu no segundo filme do Homem de Ferro, que ele assumiu o manto de máquina de combate. Ali ele assumiu o manto de Homem de Ferro mesmo, e passou a lutar junto dos Vingadores, passou a lutar contra os inimigos do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro tinha muitos inimigos. Muitos. E era bem diferente daqueles inimigos que a gente conhecia. Dentro dos inimigos tinha o Mandarim, tinha o Monge de Ferro, o Chicote Negro, o Justice Hammer, a Madame Máscara,
o Dínamo Escarlate, o Espião Mestre, o Homem Titânio, o Fin Fan Fum e outros inimigos, e até a Viúva Negra já foi inimiga do Homem de Ferro, entendeu? E o Stark, ele passou a armadura para o Rod, que tornou-se o Homem de Ferro. Mas o que aconteceu? O Stark, ele conseguiu reerguer, a indústria dele foi destruída, ele criou uma nova indústria, e durante ele percebeu que o Rod estava ficando cada vez mais violento, porque a armadura foi desenvolvida para o Stark. Então, o Stark, numa das aventuras em que o Rod foi derrotado, ele teve que criar uma nova armadura, e aí a nova armadura é muito mais avançada, derrotou o Monge de Ferro do Stan, que o Stan tinha criado, e essa armadura ficou conhecida porque ela é bem diferente da armadura clássica do Homem de Ferro, que era dourada e vermelha. Essa era vermelha prateada, tanto que ele ficou conhecido como Centurião Prateado. E durante as aventuras do Centurião Prateado, ele continuou, ele reassumiu o manto de Homem de Ferro, criou uma nova armadura para o Rod, que é a armadura que ele ficou conhecido como Máquina de Combate. Aí vocês viram a diferença. Máquina de Combate no cinema foi criado pelas indústrias do Hammer, e nos quadrinhos foi o próprio Tony que criou a armadura pro Rod, essa armadura Máquina de Combate. Então, o Tony continua lutando como Homem de Ferro com essa nova armadura, até que ele descobriu que toda a tecnologia dele, que ele criou todos esses anos, também estava sendo utilizada por governos extremistas, por criminosos, vilões, e o próprio governo americano estava utilizando essa tecnologia. Ele se revoltou, porque essa tecnologia era usada para ferir as pessoas, matar as pessoas. Ele começou uma guerra contra o mau uso da tecnologia dele, destruindo qualquer uso de tecnologia, tanto de inimigos, como os vilões, como de países que tinham conseguido a tecnologia dele sem autorização, e do próprio governo americano. Só que o governo americano não achou isso bom e começou a lutar contra o Stark. Quando ele lutou contra o Stark, o Stark conseguiu destruir toda a tecnologia, mas a armadura do Homem de Ferro foi destruída no processo. Sendo destruída no processo, o Stark, igual nos filmes que ele revelou que era o Homem de Ferro, ele não tinha revelado que era o Homem de Ferro. Tanto que os inimigos do Stark chamavam o Homem de Ferro como lacaio de armadura, porque para ele o Homem de Ferro era um outro personagem, era uma outra pessoa. E o Stark, no caso, ele deixou todo mundo pensar que o Homem de Ferro tinha morrido. E para ir para o Stark acabou, não havia mais problema, porque toda a tecnologia que foi utilizada por outras empresas e por outros lugares tinha sido todo destruído. Então o Stark estava com a consciência mais tranquila, porque ninguém poderia utilizar essa tecnologia. Só que o Monge de Ferro começou a ser utilizado novamente para tentar tomar o controle das indústrias do Stark. O Stark foi obrigado a criar uma nova armadura para derrotar o Monge, e derrotou. E o Stark falou que tinha contratado uma outra pessoa para ser um Homem de Ferro diferente. O que aconteceu? O Stark, durante um período da vida dele que ele estava com uma amante dele, a amante dele tinha problemas de cabeça e atirou no Stark, deixando ele paraplégico. E o Stark não podia mais usar armadura, mas ele desenvolveu um jeito de usar a armadura remotamente, como é apresentado nos filmes no terceiro filme do Homem de Ferro, quando ele utiliza a armadura remotamente. Claro que o Stark conseguiu voltou a andar, e também nesse período nós tivemos a criação uma das melhores histórias de todos os tempos do Arco do Homem de Ferro, que é o Extremes. O Extremes era uma criação, uma tecnologia que permitia aumentar biologicamente a estrutura de qualquer ser humano, tornando o ser humano uma máquina de lutar, uma máquina de combate perfeita, que podia se adaptar a qualquer condição, podia aumentar a força física, a velocidade, a capacidade de raciocínio, podia aumentar tudo. E o Homem de Ferro foi enfrentar um fugitivo do Extreme,
que estava determinado a destruir todos os criadores do Extreme e o próprio Estados Unidos. O Stark foi lutar contra ele, só que perdeu. O Stark, vendo que ele não tinha como vencer uma máquina biológica perfeita, ele resolveu usar a tecnologia do Extremes para ampliar ele mesmo, para melhorar ele. Claro que ele fez modificações para que ele não ficasse louco como a experiência do Extreme, e criou uma versão do Extreme melhorada, em que ele tornava o computador, o próprio cérebro ou computador, melhorando todas as respostas com a armadura, fazendo dessa forma que ele derrotasse o Extreme original. Então ele teve ele ampliou a tecnologia do Extreme nele mesmo. Claro que teve outras histórias, Guerra Civil, e na realidade foi uma luta entre heróis que tinham filosofias diferentes. Numa aventura de um grupo de jovens heróis que eles estavam enfrentando um criminoso, um dos heróis se descontrolou e destruiu uma cidade inteira. Isso fez com que o governo americano questionasse a ação dos heróis e exigisse que os heróis se registrassem e revelassem suas identidades secretas para o próprio governo. Claro que heróis concordaram e heróis não concordaram. Aqueles que não concordaram eram seguidos pelo Capitão América, que era a voz desses heróis, que dizia que os heróis não precisavam fazer isso, não tinham que revelar suas identidades, só tinham que agir com mais responsabilidade. Outro ponto era o próprio Homem de Ferro, que se colocava contra o Capitão América e falava que não, os heróis têm que ter responsabilidade, têm que ser controlados, e isso fez os dois grupos se chocarem e lutarem. Nessa luta, o Homem de Ferro revelou sua identidade secreta para todo mundo. Ele mostrou que ele sempre foi o Homem de Ferro, e outros heróis seguiram também seguiram ele, como o Homem-Aranha, que também revelou sua identidade. Os dois grupos lutaram. Nessa luta, o Capitão América ele se rendeu e o Stark passou a dominar todo o universo dos heróis, tornando-se o próprio diretor da SHIELD e impondo as regras do registro de heróis para todos os heróis da Marvel. Isso tornou o Homem de Ferro o herói mais poderoso do planeta. Claro que tiveram os heróis que se colocaram contra ele, o Thor não aceitou isso, e nesse período teve o Hulk, ele voltou à Terra, ele tinha sido exilado no espaço, voltou e lutou contra todos os heróis do mundo, vencendo um a um. Claro, isso foi uma desmoralização para o Homem de Ferro. Claro que o Hulk, na realidade, o Hulk não ia matar ninguém, mas ele queria desmoralizar a todos pelo que ele passou. E, claro, nesse período também tivemos a invasão secreta, quando se descobriu que os Skrulls já estavam há anos nos Estados Unidos, estavam disfarçados de heróis, e esses disfarces de heróis foi descoberto, e os heróis tiveram que lutar contra os Skrulls que estavam infiltrados. Isso fez com que o Stark perdesse o posto de diretor da SHIELD, que a tecnologia Extreme dele fosse destruída. Isso fez com que eles venceram os Skrulls, só que o Stark ele perdeu, e aí teve o Reino Sombrio, quando o Stark deixou de ser o diretor da SHIELD, e o Hammer foi colocado como novo diretor da SHIELD. Ele se apropriou com muitas tecnologias do Stark, como a tecnologia da armadura, criando o Patriota de Ferro. Todos esses pontos foram mostrados no universo do MCU. Todos podem perceber a tecnologia, o Máquina de Combate, o Monge de Ferro, o Badiestane, o Hammer, todos foram mostrados dentro do universo do Homem de Ferro, do universo MCU. E isso, claro, no universo dos quadrinhos, isso foi mostrando com o passar do tempo. Então, o Homem de Ferro, na realidade, o Stark, quando ele teve o Extreme destruído do corpo dele, ele começou a perder a capacidade intelectual dele, começou a ficar, ele começou a
quando ele foi derrotado, ele tinha muitos segredos na mente dele que o Hammer queria. E para o Stark não deixar que isso caísse na mão do Hammer, ele começou a apagar a mente dele. Só que ele fez um backup. O plano dele era apagar toda a mente dele e fazer um backup. Só que o Hammer foi atrás dele. Só que o Hammer não conseguiu pegar a mente dele. E o Stark conseguiu retornar e derrotar o Reino Sombrio que o Hammer estava dominando, estava comandando. E o Stark retornou. E aí tiveram mais outras aventuras. O Stark resolveu compartilhar a tecnologia X-Treme com outras pessoas, criou uma armadura branca, só que isso deu problema, o Stark se tornou um vilão, eles tiveram que voltar no passado, os Vingadores tiveram que voltar no passado para trazer uma versão mais nova do Stark. O Stark conseguiu derrotar a Força Fênix, matar a Fênix, foi para o espaço, se isolou no espaço contra os Guardiões da Galáxia, e assim, houve muitas histórias, mas a evolução das armaduras foi mostrada nos quadrinhos, claro, nos quadrinhos desde 63 até a atualidade, várias armaduras que também foram mostradas no decorrer do tempo no próprio filme da Marvel. No filme da Marvel foram mais de 11 anos. Os quadrinhos são mais de 20 anos, desde 63 para cá são muito mais de 20 anos de histórias do Homem de Ferro e suas armaduras foram evoluindo com o tempo. Claro que o personagem do Robert Downey Jr. mostrou o Tony Stark é bem diferente dos quadrinhos. O Stark dos quadrinhos era menos simpático que o Stark do universo da MCU. Isso se mostra muito parecido quando o Stark ele se importa com as pessoas. Claro que o Stark dos quadrinhos também se importa, mas você mostra ele muito mais se importando muito mais, entendeu? Porque o Stark nos quadrinhos nunca deixou de fornecer arma para o governo. Já o Stark dos filmes, sim, ele deixou de fornecer arma. Na realidade, ele se focou em fornecer soluções para as pessoas. Então ele agiu de uma forma num filme bem diferente dos quadrinhos. Tanto que o Marvel tenta aproximar esse Stark que foi criado por Robert Downey Jr. com o Stark dos quadrinhos. E o Stark os quadrinhos realmente, muitas aventuras que não foram mostradas no MCU. Eles foram apenas adaptados partes, entendeu? Claro que o Homem de Ferro também é um dos meus personagens preferidos, principalmente a capacidade dele criar armaduras. As armaduras são cada vez mais avançadas, cada vez mais desenvolvidas, entendeu? Espero que esse personagem do Homem de Ferro, que no MCU chegou ao fim, possa ser revisto novamente, talvez uma versão de uma outra realidade, já que opções de realidades alternativas foram mostradas dentro do MCU, claro, de uma forma mais light, entendeu? A gente sabe que nos quadrinhos existe vários universos, várias dimensões, tanto que o universo Ultimate é um desses universos. O universo Marvel é um universo que acontece todas as histórias que estão ali ligadas, entendeu? Mas o universo do MCU é diferente. Espero que eles adaptem isso também para a gente poder ver um pouco mais do Homem de Ferro, entendeu? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei sobre o Stark dos quadrinhos, diferente do Stark que a gente viu na MCU no cinema. Eu espero que vocês tenham visto as diferenças e que tem muita história. Se vocês quiserem ver uma dessas histórias, aproveitem. A Marvel, a Panini, ele permite que você compre as histórias mais antigas. Claro que as histórias de 60, 70 é mais difícil você encontrar, mas você pode encontrar em sebos, pode encontrar através do Mercado Livre. Mercado Livre tem essa disponibilidade, vocês ali podem encontrar, entendeu, galera? Bem, galera, como eu falei, hoje é vídeo do Espaço Nerd, amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então até amanhã, hein? Tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal.
Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!